muita gente sabe, eu comecei a trabalhar com o Luiz, eu tinha 16 anos. Então eu praticamente, não tem muita coisa dentro da minha vida que não tenha sido com ele envolvido num projeto qualquer, numa banda, e dos 16, desde os 21, a gente está no RPM. E nos ensaios do Aura, a gente se divertia também, a gente conversava, brigava. Brigava por quê? Questões assim de... aquela coisa de fazer o dever de casa, daí quando chegava no próximo ensaio, não tinha estudado aquela parte. Tava tentando fazer uma disciplina, na verdade a gente era guri, né, garotos, e tentando fazer uma revolução por anos. Foram 3 anos de experiência, onde não tinha um líder, assim, era uma democracia, mas sabe como é que é, né? Na prática a coisa é bem complicada, mas a gente se divertiu muito, a gente aprendeu muito. Em 78, eu tinha 16 anos, eu voltei para São Paulo e fui assistir um ensaio de um amigo meu, e nesse ensaio estava o Schiavon. A gente se deu muito bem ali, começamos a conversar e começamos a trabalhar junto. O Aura foi uma banda de estúdio só, a gente nunca se apresentou, mas foi legal para a formação. Foi quando o Paulo começou a tocar baixo, inclusive. E me mandei para São Paulo, a gente montou uma banda chamada Aura. A Aura era Paulo Ricardo, o Luiz Schiavon, o amigo dele ali no início, isso pré-RPM, total. E eu na guitarra, e era o Paulo Valença, não era o Paulo Pagni. É o Paulo Valença, era o outro batera, né? Eu e o Schiavon, antes do RPM, tivemos 4 anos de uma banda de rock progressivo que nos deu muito trabalho e, enfim, investimento e tal. Então, havia já toda uma base, quer dizer, quando o RPM aconteceu, a gente já tinha passado por muito tempo de ralação e tal, de ensaios, de investimento em grana mesmo, em equipamento. E a gente montou o Aura, que era um nome, assim, interessante e a intenção era fazer um rock progressivo. Essa nossa banda era muito pretensiosa, eram temas orquestrais, de tempos compostos, 7x4, 5x4. Nós chegamos a fazer uma gravação com 3 músicas e o Paulo chegou a mostrar numa gravadora, todos os caras falando, não, progressivo, esse som muito complexo, isso aí não era. E não tinha, claro, não tinha a menor possibilidade de você fazer shows com material inédito de uma banda de rock progressivo, porque o Aura era um trabalho, né, intelectual, pretensioso. A influência do Aura no RPM. Quando escutei o disco do RPM, Revoluções por Minuto, Louras Geladas, tudo, ali eu vi, partiram pro rock and roll, né? Aquela introdução toda. Depois a música a Estação no Inferno, que tem um progressivão em 7x4 e depois vira um baião. Era bem isso que a gente queria fazer. A música mais aura do RPM, que eu acho, é Estação no Inferno. Até conversei com o Paulo, ele falou, a gente nunca conseguiu fazer um baião, um ritmo brasileiro, a gente faz um clima ali, né? Um clima brazuca. Antes do RPM, antes do sucesso, antes dos palcos lotados, dos sintetizadores marcantes e da revolução do rock brasileiro dos anos 80, existiu uma banda que quase ninguém viu. Uma banda que nunca fez shows, que ensaiou por anos em silêncio, mas que foi fundamental para o nascimento de tudo que viria depois. Essa banda se chamava Aura. Paulo Ricardo no baixo e voz, Luiz Schiavon nos teclados, Eduardo Coelho na guitarra e Paulo Valença na bateria. Essa foi a formação da banda que marcou o primeiro trabalho em conjunto, dos criadores do RPM. A gente vai escutar pela primeira vez o guitarrista da banda na época, falando desse projeto. Ele foi convidado por Paulo Ricardo e morou com ele, na casa alugada onde a banda ensaiava. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes.
A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Também ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. No final dos anos 70, em São Paulo, 2 jovens músicos se cruzam em um momento decisivo de suas vidas. De um lado, Paulo Ricardo, cantor, compositor em busca de uma identidade artística própria. Do outro, Luiz Schiavon, tecladista com formação clássica, profundo conhecimento teórico e uma obsessão quase científica pelo som. Assim surgia a banda Aura. Mas aos 16, sim, eu começo a estudar música e conheço o Schiavon. 4 anos mais velho que eu, já formado em piano clássico. O ano era 79 e a Tupi, a extinta TV Tupi, estava com um festival nos moldes dos grandes festivais que revelaram Caetano, Gil. E ele me disse o seguinte: eu tenho uma música para inscrever nesse festival, porém eles não aceitam temas instrumentais, você tem que necessariamente ter uma letra. Eu queria saber, você escreve, né? Você falou de jornalista e tal, mas eu falei para ele: não, eu faço as letras, eu canto. Eu já estudava canto lírico, fiz 4 anos de canto lírico, dos 16 aos 20. Então eu já tinha tido umas aulas de violão, guitarra, estava estudando canto e escrevendo. Ah, que legal. E nós saímos de lá melhores amigos, né? Gostei do que você disse lá na garagem. Só falei o que eu penso. Eu tô querendo uma letra aí pra uma música que eu acho que eu vou colocar no festival aí. Você topa fazer? Como é a melodia? Na hora a gente falou, a gente tem uma visão igual do que a gente quer da música. A gente quer trabalhar com música, viver de música, mas a gente saiu dali, não fizemos. Eu até cheguei a fazer essa letra sobre a impossibilidade de se inscrever uma música instrumental. Mas nós então engrenamos nesse projeto de um grupo de rock progressivo e era um processo muito lento. Você punha anúncio na revista, esperava o telefone tocar para fazer as audições com os caras. Depois de algum tempo encontramos um baterista, chamei um guitarrista amigo meu de Brasília, que estava morando em Curitiba, ele veio morar em São Paulo. Quando eu morava em Curitiba, o Paulo vivia me convidando, né? Falou, vamos fazer uma banda. Lá no iníciozão, assim, a gente guri de tudo, eu com 19 anos ali, e me mandei para São Paulo, a gente montou uma banda chamada Aura. A Aura era Paulo Ricardo, o Luiz Schiavon, o amigo dele ali no início, isso pré-RPM, total. E eu na guitarra, e era o Paulo Valença. O Paulo Valença era o outro batera, né? O outro Paulo. E a gente montou o Aura, que era um nome, assim, interessante a intenção era fazer um rock progressivo. E eu assumi o baixo por absoluta falta de quórum. A gente não achou baixista de jeito nenhum. Eu falei, cara, eu já estudei violão e tal, vou pegar esse negócio. Eduardo Coelho foi o terceiro integrante desse projeto. Fez uma grande carreira. Ele é músico, produtor musical e engenheiro de som. A gente falou com ele para conhecer um pouco mais da história da banda. Sobre a gravação do Aura, me lembro que a gente ensaiava com aquele PA-zão, né? Aquele sonzão alto pra cacete, não tinha vizinho, chato, nada. Então era uma sonzeira. Quando a gente foi gravar no fone de ouvido, né? Tocando o som da guitarra, do baixo, tudo muito ruim. O Paulo cantando assim com a voz esquisita e nada dava muito prazer de estar fazendo aquilo, sabe? A gente viu que era... Mas saiu a gravação, né? Fizemos e... tá. É isso aí. Será? Ficou aquela sensação assim que não tinha feito um belo trabalho. Tanto que ninguém deu muita bola para a gravação depois, principalmente depois que o Paulo levou para uma indicação para um amigo dele. Aí foi questão, nem era questão da gravação ou do jeito que a gente estava tocando, e sim o estilo. Complexa música do rock progressivo, que tinha assim tempos compostos, 5x4, 7x4. A gente queria também incluir dentro do rock, da complexidade, a música brasileira. A gente começou a estudar baião, o samba, até por influência de ter uma linguagem brasileira, a influência do tropicalismo.
Então a gente não ia esquecer a música brasileira. E o baterista era o mais envolvido com isso, pois ele estudava no clã. O Paulinho Valença era um ótimo aluno de bateria. Ele estudava no clã, o Centro Livre de Artes Musicais, né? E tinha uma parte, eu me lembro bem, que a gente fazia uma levada bem Zimbo Trio. No meio de um progressivão, ela virava, dava uma virada de bateria e a gente entrava com o groove brasileiro, assim. E ele ia muito bem, eu chacoalhava um pouco, já que eu tocava violão. Eu lembro que o Paulo ia atrás, assim, o esquiavão meio durão, assim, tudo muito... tentando buscar aquela síncope tradicional da música brasileira. E a coisa ia, né? A gente tentando traduzir tudo aquilo. Esquiavão já tinha uma iniciação clássica, todo mundo já tinha alguma coisa clássica, né? Eu já estudava em conservatório, eu queria tocar Horizons do Genesis, eu queria tocar Mood for a Day. O Aura foi concebido como uma banda de rock progressivo, um projeto que refletia as grandes influências do que Paulo e Luiz gostavam na época: estruturas longas, mudanças de andamento, passagens instrumentais extensas, nada de música simples para tocar no rádio. No livro do RPM, é contada essa história. Paulo Ricardo e Luiz compraram o equipamento e alugaram uma casa, na Alameda Jaú, bairro dos Jardins, em São Paulo. A casa era para os ensaios do grupo. Luiz Schiavon já tinha equipamento na sua casa. Parte do dinheiro para essas despesas vinha dos textos que Paulo Ricardo escrevia nas revistas e do salário de Luiz na companhia de engenharia de tráfego. Dona Sônia, a mãe do Paulo Ricardo, conta que a mãe do Luiz pedia para dizer ao Paulo Ricardo para não ligar no trabalho dele, para não atrapalhar. Mas o Paulo dizia que tinha ideias e precisava discutir com Luiz. Essa história é contada no livro. Outra das histórias fala que a necessidade de um piano fez com que o pai de Paulo Ricardo alugasse numa loja de instrumentos na Avenida Rebouças, e o levasse para casa na Alameda Jaú, para que os rapazes pudessem ensaiar e compor. A casa, alugada, se transformou no quartel-general do Aura. A ideia inicial era de que a casa fosse apenas para ensaios e reuniões da banda, mas Paulo Ricardo passou a morar nela, apesar de almoçar diariamente na casa dos pais, e sua mãe visitava com frequência o local acompanhada de uma faxineira, para manter a limpeza em dia. Paulo Ricardo cantava, compunha e tocava baixo, enquanto Luiz, nos teclados, podia produzir qualquer tipo de som, mantendo os clássicos aprendidos e estudados no Conservatório Mário de Andrade. A banda ainda contava com Paulo Ricardo Valença na bateria e Eduardo Coelho na guitarra, que morava com Paulo na casa alugada. O primeiro contato que a gente teve foi discutindo conceito, assim. Nós dois gostávamos muito de música progressiva, de rock progressivo e tal, que eram as grandes composições da época, né? Genesis, Pink Floyd, principalmente. 2, 3 vezes por semana eu ia pra casa dele e começamos a compor. Não teve uma coisa muito sólida. Primeiro porque eu tava acabando a faculdade, tava no finzinho. Nos 2 últimos anos da faculdade, trabalho pra cacete, né? Vamos fazer uma banda, tô fazendo uma banda junto com um tecladista, um amigo meu. Daí a gente ficava horas conversando sobre som, sobre futuro, sobre o que poderia ser. Até que eu abandonei minha família, minha casa, minha namorada e a faculdade que eu tava entrando, tudo, abandonei tudo e me mandei pra São Paulo para entrar no Aura. E lá consegui um trabalho com os relacionamentos, fui trabalhar na Assembleia Legislativa. E daí a gente comprava equipamento, comprava coisas, compramos um PA, uma mesa de som, e a gente ensaiava com o equipamento que a gente queria botar o nosso equipamento. Lembra que a gente queria fazer show no Tuca. Tuca era a nossa referência. Imagina o nosso equipamento no Tuca, que a gente vai tocar e tudo. A partir daí nasceu essa banda que durou cerca de 3 anos. A gente ensaiava muito, investia muito. Nós tínhamos uma missão muito grande de fazer uma coisa, né, de rock progressivo. Quando a gente só ensaiou, compramos até um equipamento. Era o tempo dos teclados monofônicos ainda, né? Eu tinha uma guitarra Giannini e tudo. O Paulo tinha um baixo Giannini. Depois que foi ali que ele comprou o baixo do Lee Marcucci. E era o Paulinho Valença, foi o primeiro a chegar com equipamento legal, assim. Chegou com uma batera Peel. O Schiavon tinha um órgão e logo ele comprou um MS-20 da Korg, monofônico, sintetizador. Aquilo era uma revolução. Daí eu fiquei na obriga e comprei do Pisca uma guitarra Gibson Les Paul, dourada. Eu era o Steve Hackett da parada, né? Meu som meu ídolo era o Steve Hackett e é até hoje. E a guitarra eu tenho até hoje também, a guitarra
guitarra Gibson, nunca usei outra. E o Paulo começou a ter aula com o Lee Marcucci, comprou o baixo dele, um Fender Jazz Bass, lindão. E assim fazíamos jam session, nos divertimos. O Aura foi uma banda de estúdio só, a gente nunca se apresentou. E foram uns 2 anos deliciosos, mas frustrantes, porque era uma banda de rock progressivo em 79 e o rock já tinha sido completamente tomado pelo punk, pelo Sex Pistols, pelo Clash. Difícil você imaginar hoje um período pré-internet, né? Tipo uma idade das trevas, né? Pré-MTV, tudo isso. Então a informação realmente chegava aqui com um delay muito grande e no final dos anos 70 a gente ainda estava querendo montar uma banda de rock progressivo, quando no resto do mundo o punk rock já tinha feito aquela revolução da anarquia, tornando essas bandas Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer verdadeiros dinossauros, né? Então, até que um dia a gente estava procurando Bom, o tecladista acabou brigando com o baterista, essas coisas de gente, né, de músicos. Muitas emoções. Muitos egos, né? Muito ego, e nós estávamos então procurando um outro baterista e surgiu lá na nossa casa, estúdio, eu morava lá, o André Jung, que viria a ser baterista, o primeiro baterista dos Titãs. Sim. E depois ele meio que trocou com o Charles Gavan e se tornou baterista do Ira. Isso E o André falou, qual é o som de vocês? Então, a gente está fazendo um lance meio rock progressivo, uns temas em 7x4, canções de 6 minutos. Aí ele falou, cara, vocês estão completamente por fora. O rock progressivo morreu. Nossa, que notícia. Aí a gente ficou assim, tipo, como assim? Não, agora é Sex Pistols, é The Clash, The Police. Esquece esse negócio, cara. Isso aí, o rock o rock progressivo é um dinossauro em extinção. Isso aí já foi, a gente ficou, cara, deprimido. No final de 1980, todos começaram a sentir a necessidade de apresentar um show para uma plateia, mas a realidade fora do quarto de Luiz e da casa na Alameda Jaú foi uma grande decepção para todos. O tipo de música que ensaiamos exaustivamente tinha virado uma coisa jurássica. Ficamos quase 3 anos sem fazer um único show, só ensaiando. Foi uma grande frustração, lembra Paulo Ricardo. Mas a gente ficou desnorteado. Por completa falta de qualquer perspectiva, nós nunca fizemos um show, tanto que paralelamente eu montei com o Lair. Olha que loucura, o Lair, nesse momento ele passou para os teclados e nós fizemos uma banda de bar chamada Trilha Sonora. A banda chegou a gravar uma demo com 3 músicas que foi apresentada para uma gravadora, mas era difícil uma banda em aqueles moldes do progressivo fazer sucesso no Brasil. Nós chegamos a fazer uma gravação com 3 músicas e o Paulo chegou a mostrar numa gravadora, todos os caras falaram, progressivo, esse som muito complexo, isso aí não era. Eu tenho um cassete que eu preciso achar, tá perdido, eu não sei se eu vou achar. Existe um cassete gravação com de 3 vocês lá. músicas que nós fizemos. Demo de estúdio? Demo, ou não, ensaio? fomos pro estúdio. Olha, E legal, gravamos cara. direitinho. Foi a primeira vez que eu ouvi minha voz gravada e eu achei uma coisa horrorosa. Levei a fita e o cara falou, realmente o rock progressivo nem lá fora tá acontecendo mais. A gente nunca fez nada, cara. A gente investiu muita grana, comprávamos equipamentos, chegamos a comprar o PA que tinha sido do Terço. Olha Pra só. gente era uma coisa, a gente ensaiava, era maravilhoso os ensaios, mas chega uma hora, depois de 1 ano, 2 anos, que você não tem nenhum retorno, aquilo começa a te dar uma certa frustração e nós terminamos assim como uma flor que morre, o grupo Aura, sem nunca ter feito nada. E então o Aura iria para esse lado do rock, da música eletrônica, do MPB e da música folclórica, citações, repetições de temas, mais instrumental e menos voz. Mas depois a gente foi vendo que nosso cavalo de batalha estava ultrapassadíssimo com a vinda do punk rock, que derrubou o faça você mesmo e agora é simples e nada de elucubrações musicais. Talvez o Aura não tenha sido o projeto mais produtivo de Luiz com bandas, mas segundo ele, foi importante para que desenvolvesse e implantasse a teoria de música, que ele tinha elaborado, além de escrever as partituras. Os arranjos eram feitos na própria partitura, juntamente com o baterista, que lia as partituras que Luiz escrevia. Era totalmente progressivo,
com trechos instrumentais longos, brincando mais com o tempo do que com a harmonia, relembra Luiz. As músicas tinham pequenas estrofes de letras escritas por Paulo Ricardo e extensas partes instrumentais. Durante quase 3 anos, o Aura ensaiou intensamente. Mas nunca subiu a um palco. Nunca fez um show. Quando tentaram sair da sala de ensaio, o mundo havia mudado. O rock progressivo já não era o centro das atenções. Mesmo sem shows, o Aura deixou registros, 2 fitas demo, com 3 músicas. Dessas demos, só sabemos que a música Naja, do RPM, foi resultado da junção de 2 outras músicas dos tempos do Aura. Uma de Paulo Ricardo e outra de Luiz. As 2 eram para ser uma new wave dançante, mas não funcionavam como uma só. Num dos ensaios para a definição das novas músicas do álbum ao vivo do RPM em 1986, as 2 foram desdobradas, e onde havia 2 batidas, ficou apenas uma. O Naja é o seguinte, tem um quê de Aura no tema, e só que a bateria do RPM daí ficou bem reta, né? Jamais a gente faria aquela bateria reta assim. Na época do Aura, a bateria tinha que ser assim mais... uma coisa meio levada, meio percussiva, sabe? Uma coisa mais complexa, porque era a linguagem que a gente queria imprimir, né? Ao contrário da RPM, que fez uma coisa mais popular, mais simplificada. E que foi um grande sucesso, claro, né? A gente não pensava no Aura como uma banda de sucesso, e sim uma curtição que a gente tocava o que a gente gostava e que as pessoas iam gostar de acordo com o nosso gosto. Naja surgiu de uma dificuldade nossa em conseguir juntar 2 partes que eram boas, mas a gente não conseguiu transformar aquilo numa canção pop. Chegou num determinado momento, sabe quando a coisa não anda? E eu falei, e se a gente fizer completamente diferente? Desdobra, que é uma palavra musical para definir o andamento, que tava de um jeito bem new wave e passou a ser uma coisa lenta, quase meio reggae. Desdobra, e por que ela tem que ter letra? Vamos fazer um instrumental. Dá pra fazer um instrumental. Eu acho que é um dos poucos raríssimos casos de uma música que teve uma grande execução no rádio instrumental. Um país que tem uma tradição incrível de música instrumental. Mas era aquela necessidade de consumir mais coisas de você. É verdade. Todo mundo precisa consumir mais coisas de você. Então o que tivesse saindo ia. E aquilo tava muito bom, quer dizer, quando ela clica, né? Quando as partes se juntam e a levada cai como uma luva, aquilo fica naquela coisa hipnótica da dança do réptil e tal, aquilo dá muito certo. Surpreendentemente, foi uma das poucas músicas instrumentais na história da música brasileira, que chegou a figurar nas paradas de sucesso de todas as rádios do país. Das demos, nunca foram lançadas oficialmente. Talvez Paulo Ricardo algum dia compartilhe com todos os fãs essa fita, mas ainda hoje não se sabe muito desse material. O grupo acabou pacificamente, não teve briga nenhuma, foi assim, a gente constatou que a gente não estava indo para lugar nenhum. O Schiavon montou um projeto de 3 tecladistas, meio Tangerine Dream. Solaris era o nome do projeto dele. E eu foquei mais na banda de bar, trilha sonora, e aí a gente fazia aquele circuito de bares. Da Bela Cinta, Lorena, aquele lugar, junto com o Grupo Ares, ali onde reinava o Grupo Ares. Depois de 3 anos dedicados, ensaiando, investindo, a gente viu que aquilo não ia dar em nada. E a gente termina melancolicamente essa banda em 83, o Grupo Aura. E aí eu resolvo deixar tudo para trás e ir para Londres como correspondente, aproveitar essa possibilidade, esse passaporte através do jornalismo para essa cena incrível dessa cidade incrível que produziu Beatles, Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd. Eu sempre fui muito mais ligado no rock britânico do que no americano. E a minha relação com o Paulo Ricardo, depois de ter dissolvido o Aura, né? Ficamos um tempo sem se falar, e quando o RPM foi a Curitiba, eles não tinham estourado ainda, tava tocando no rádio Louras Geladas, e as outras músicas eu nem conhecia, não tinha o disco ainda, eles me deram o disco, e ouvimos todas ali, os 4 sentados na sala da minha casa, e não tinha acontecido ainda o remix de Louras Geladas. Sempre fui convidado, sempre entrei no camarim, eu vi a gravação do Rádio Pirata, sempre me trataram muito bem. Uma vez cheguei no camarim, o Schiavon, tá aí o causador de tudo. Que legal. Até hoje eu tenho conversado assim com o Paulo,
dos amigos mais antigos que eu tenho. E ele já, sempre que vem a Porto Alegre, a gente procura se encontrar de alguma forma. As pessoas tendem a imaginar que o sucesso foi meteórico, mas foram 7 anos desde do meu encontro com o Esquiavon aos 16 até o sucesso aos 22. Aura nunca foi uma banda de sucesso, nunca tocou ao vivo, nunca apareceu na televisão. Mas foi ali, naquele silêncio dos ensaios, que se formou a base criativa de uma das maiores bandas do rock brasileiro. Antes do RPM, existiu o Aura, a banda que ninguém viu, mas que mudou tudo. De vez em quando alguém vai se lembrar do Aura, né? Mas foi uma decisão, assim, ir fazer o Aura é largar tudo e vamos acreditar. Então, o conselho que eu dou pra galera aí é isso, mesmo que possa parecer que foi um fracasso, existe aquela coisa o sucesso também veio do fracasso, né? Então não se preocupem, ele é sempre o fracasso é sempre uma grande escola, porque isso não fez com que a gente fracassasse na vida, muito pelo contrário. O Eduardo Coelho, de outrora, hoje é o músico, produtor, engenheiro de som, Edu Coelho Edux.